A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 2 do primeiro trimestre do ano de 2020, que tem por título a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O texto áureo que se encontra em Atos 9:31 nos diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Nós temos fé, acreditamos que nós que servimos ao Senhor, que todos aqueles que servem ao Senhor fielmente, que andam retamente, na sinceridade, o Espírito Santo é conosco. E é Ele quem nos conduz e nos conduzirá até o final dessa jornada cristã. O Espírito Santo é conosco. A leitura bíblica em classe, que se encontra em João 16, 7 ao 13, nos diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, que nos convenceu um dia que não estávamos andando no caminho certo, no caminho reto. O Espírito nos convenceu e nos ajudou a converter, a seguir o caminho certo, o caminho que nos conduz a Jesus. E é Ele que até hoje nos conduz, nos ajuda e há de estar conosco enquanto nós tivermos vida aqui na Terra. O objetivo geral da lição de hoje é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus, trino e uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e com o Filho. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho Jesus como Salvador do mundo, como está em Romanos 1, 2.
Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Isaías 32:15, 42, 1 ao 2, Isaías 61:1. Confirmada também no Novo Testamento, em Mateus 12:18, Lucas 4, versículo 18 ao 21. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento, todo o povo, como está em Isaías 44:3. Na Antiga Aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoa para obras específicas, como a do profeta, ou a de liderança, como está em Juízes 6:34, ou 1 Samuel 16:13. Essas habilitações eram espirituais, profecias. Números 11:25, revelações. Ezequiel 8:3, milagres. 1 Reis 18:12. Também aptidões individuais, artísticas, Êxodo 31:3. E habilidades para liderança militar e políticas, Juízes 3:10. Zacarias 4:6-7. A vinda do Consolador está associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Palavras de Jesus. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário, como está em Atos 2:32-33. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar os seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo aquilo que o Filho ensinou e para testificar dele, de Jesus. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho. O termo grego parácletos vem da preposição para, ao lado de próximo, e do verbo kaleo, chamar ou convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo. João 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7. E uma ao Senhor Jesus traduzido por advogado. 1 João 2:1. A ideia de parácletos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como um outro consolador, como está em João 14:16. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina, João 6:45.
O ensino era parte do ministério de Jesus, Mateus 4, 23, 7 e 29. De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como está em João 14, 26. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. 1 Coríntios 2,13. A versão de Almeida traduz Paráclitos por ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária, é óbvio. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da jornada nessa terra. Ele nos ajuda em nossa jornada, nos ajuda no nosso dia a dia aqui na terra. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nas lutas. Romanos 8, 26. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26b. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Esta ajuda do Espírito não nos desobriga a estudar a Bíblia, a Sagrada Escritura. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. É necessário sim, é necessário ler a Bíblia, meditar na Bíblia para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo atua como consolador, nos consola, como ensinador, nos ensina, e também como ajudador do crente, ajudador do servo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, todos têm o direito de ser salvo. Basta a pessoa dar um passo, acreditar que Jesus é o Salvador. A salvação é para todos aqueles que creem e se convertem dos maus caminhos. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, do mau caminho. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. João 8,46, 1 Coríntios 14, 24. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Nisso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, Romanos 3, 23. Mas da incredulidade, isso é o pecado. Do pecado porque não creem em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada, como está em João 3,18. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como o único que pode levar o homem até Deus, o único que pode salvar o homem, libertar o homem e conduzir o homem até Deus, até o céu. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. João 8,46. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou.
dentre os mortos e está à direita de Deus, intercedendo por nós, como está em Romanos 1:4, Hebreus 7:25. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê. Mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. Nós, como servos de Deus, como crentes em Jesus Cristo, nós levamos a palavra do Senhor. Nós falamos dessa gloriosa palavra que salva o homem. Porém, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O nosso dever é levar a palavra. O Espírito Santo é quem persuade o homem do pecado. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. Necessitamos de Jesus. Necessitamos sermos salvos para chegar no céu. O Consolador nos leva até Jesus, o nosso advogado, aquele que intercede por nós junto a Deus. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. De todo mundo, como está em 1 João 2, versículo 1 e 2. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, o inimigo das nossas vidas, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Aquele que nos quer ver derrotado. Aquele que quer ver o homem no pecado, no lamação do pecado, desagradando a Deus. É uma referência a Satanás, o príncipe desse mundo, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Como está em João 12, 31, 33 e 14, 30. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se do julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo, que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos, como está em Mateus 25, 41, Apocalipse 12, 7, 10, Apocalipse 12, versículos 7 ao 10, 20 e 10. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário. E ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Satanás, quando Jesus morreu e ressuscitou, Satanás já foi derrotado. Paulo nos revela que se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e realmente crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Porque quando cremos no coração, somos justificados. E quando confessamos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, somos salvos, como está em Romanos 10, 9 ao 10. Paulo nos garante que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. Paulo não está afirmando ser impossível aos hipócritas ou falsos mestres falarem,
da boca para fora as palavras Jesus é Senhor. Mas dizer que Jesus é verdadeiramente Senhor, que envolve o compromisso de segui-lo e de cumprir a sua vontade, ao invés de os nossos próprios planos e desejos. Exige a presença do Espírito Santo dentro de nós e o coração e espírito novos. Conforme conclama Ezequiel 18:31. Nosso próprio ser confessa que Jesus é Senhor à medida que o Espírito Santo começa a transformar-nos segundo a imagem de Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. O Espírito Santo é o nosso guia. Ele guia o povo de Deus e continua agindo no mundo, convencendo o homem do pecado. Enquanto os servos de Deus falam de Jesus, falam da palavra santa, o Espírito Santo age no coração do pecador, age no coração do homem, convencendo o homem do pecado, convencendo o homem que somente Jesus pode levar o homem ao céu, que o homem necessita da salvação, o homem necessita de Jesus para ter paz, uma paz interior maravilhosa, que nós, servos de Deus, nós temos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final, que o Senhor possa continuar abençoando você que me ouve, abençoando a sua família, e vamos continuar nesse propósito, falando de Jesus, estudando a palavra do Senhor, até que o Senhor volte e nos leve. Fiquem com Jesus e que Deus te abençoe.